Bom dia, aqui estamos mais um domingo para glorificar o nosso Deus e aprendermos mais sobre Ele. Eu gostaria de te agradecer porque você está se conectando com a gente através dessa rede social e está disposto a ouvir a palavra de Deus, está disposto a ouvir o que Ele tem a dizer para você nessa manhã desse domingo. Eu quero te encorajar a realmente se sentir animado, a dizer que você não está só e que todo esse momento que a gente está passando é só uma fase em nossas vidas e que Deus tem algo muito especial reservado para mim, para você, para todos nós. Eu quero te encorajar nessa manhã a separar o suco e o pão, que representam o corpo e o sangue de Cristo dado em favor de nós, para o momento da nossa Santa Ceia, que a gente possa ceiar concentrado, focado nesse sacrifício de Deus. E eu gostaria de realmente te encorajar a ouvir o que Deus tem para falar com você nessa manhã, desde os louvores até o momento da nossa pregação, até o momento final, até o momento do seu dia a dia. Quem nasceu como eu nasci, sabe que a alma canta. Quando ouve o bem te vi, coração se acalanta. E quem vive como eu, tem a alma encantada. Tem nascer e pôr de sol, tem canção em cada estrada. Tem o suor e a lida, suas mãos calejadas, tem saudades na partida, tem na viola amada, tem o estio, a invernada, ama a noite estrelada. Se o coração sente medo, tem coragem renovada. Quem nasceu como eu quer espalhar sementes. Quem nasceu como eu quer seguir sempre em frente. Quem nasceu como eu, sob as bênçãos de Deus, quer ser pai, quer ser mãe, quer por perto os seus. Quer ver brotar os seus frutos, quer poder vê-los crescer, quer colher junto o futuro, quer dar e quer receber. Quem nasceu como eu quer viver sem perigo. Quem nasceu como eu quer irmãos, quer amigos. Quem nasceu como eu, sob as bênçãos de Deus, quer ser pai, quer ser mãe, quer por perto os seus. Quem nasceu como eu quer viver sem perigo. Quem nasceu como eu quer irmãos, quer amigos. Quem nasceu como eu, sob as bênçãos de
Bom dia, amigos e irmãos. Esse é o momento da Santa Ceia, onde tiramos um tempo para falar sobre a oferta de Deus para cada um de nós. Então, eu queria ler com vocês em Colossenses capítulo 1, versículo 21, que fala assim, irmãos: antes vocês estavam separados de Deus. Na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte. Paulo fala aqui, deixa bem claro, que foi a morte de Cristo. Em evidência, a morte de Cristo é que nos uniu ao Pai, é que nos trouxe numa condição ruim para uma condição maravilhosa, que é estar no braço do Pai. Então, que nesse momento, irmãos, ao tomar do suco de uva, que representa esse sangue de Cristo derramado na cruz, e o pão que representa o corpo de Cristo, que possamos sim lembrar do compromisso, tanto que nós fizemos com Cristo e Cristo que fez com cada um de nós, uma morte de cruz. Então, que nesse momento, irmãos, profundamente possamos sim meditar em tudo aquilo que Cristo passou por cada um de nós. Eu queria muito convidar agora, nesse momento, a minha esposa a orar por esse momento. Querido Deus, eterno Pai, queremos tanto agradecer ao Senhor, Pai, por participar mais uma vez dessa Santa Ceia, Deus, lembrando do Senhor, lembrando do Teu sacrifício, sim, Pai. Queremos tanto agradecer porque o Senhor, com o seu coração e o Teu amor tão incondicional, deu o Teu único Filho para sofrer, para morrer na cruz, para que nós pudéssemos estar aqui e os nossos pecados se perdoados. Amém. Que nós possamos, nesse momento, Deus, lembrar de Cristo, Deus, do sacrifício, simbolizada pelo pão, que significa a carne, e o suco de uva, que significa o sangue de Cristo, Deus, que nós possamos ser mais grato, Deus, e lembrar, Deus, desse momento com alegria e com gratidão mesmo. Amém. A Jesus Cristo, Pai. Oramos a Ti em nome dele, do Teu Filho, Cristo Jesus. Amém. Amém. Grande é o Senhor, comigo e digno de louvor. A cidade do nosso Deus, no santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor, em quem nos temos a vitória, e nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos e adoramos. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois grande és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o Teu nome engrandecer e agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas. Confiamos em Teu infinito amor, pois grande és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois grande és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois grande és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu. Bom dia, igreja. Esse é o momento das nossas ofertas e queria ler uma escritura com vocês, que fica lá em 2 Coríntios 9:7, que diz assim:
cada um dê conforme determinou em seu coração, não por pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, assim, irmãos, quando nós ofertamos a Deus, é porque Ele já nos ofertou primeiro, com a vida, com um trabalho, com a nossa casa, e tudo que nós tem vem de Deus, foi Deus que nos deu. E ofertar a Deus, dar a Deus, devolver, temos que dar com todo o nosso coração, com alegria, com determinação. Isso é que Deus quer de cada um de nós. E Ele diz, Ele ama quem dá com alegria. Quero orar. Querido Deus, Pai amado, queremos te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor nos deu tudo, Pai, que precisamos, Pai, para viver e sobreviver, Pai eterno. A Tua palavra, Pai eterno, que nos ajuda e que nos dá ânimo, Pai eterno. Depois o pão de cada dia, Pai, te agradeço por tudo, Pai, que o Senhor sempre, Pai, esteja conosco como o Senhor tem feito, Pai, em toda a nossa vida, em todo o nosso caminhar. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Respirar bem fundo e agradecer. Me lembra o dia que o Senhor me salvou. Lavou meus olhos, passei a ver. E nesse mundo ainda existe amor. Parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. Parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. E a esperança brotou em mim. Meu coração encheu-se de gratidão. O amor de Deus eu compreendi. Agora vivo longe da solidão. Parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. Parece um sonho, mas é real. Viver no reino do Deus imortal. Olá, bom dia, irmãos e irmãs. É com muita alegria que, mais uma vez, eu estou aqui com vocês para compartilhar um pouco das coisas que eu tenho aprendido com Deus. E eu queria muito, nesse momento, poder, antes da gente começar, fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, quero muito agradecer ao Senhor por esse momento que nós estamos aqui unidos, Deus, na Tua presença, mesmo que virtualmente, para poder aprender de Ti, aprender da Tua palavra. Muito obrigado, Pai, pela maneira como o Senhor nos encoraja, pela maneira como o Senhor anda ao nosso lado, nos guiando, nos fortalecendo, Pai, nos ensinando o caminho que devemos andar. E obrigado também porque o Senhor nos ensina, Pai, a ter completa confiança no Senhor, a ter fé, Pai, e acreditar que o Senhor é bom, acreditar nas Tuas promessas, acreditar na forma que o Senhor age, Pai, nas nossas vidas. Obrigado por tudo, obrigado porque mesmo nos momentos de fraqueza o Senhor não nos abandona, o Senhor continua ao nosso lado. E obrigado por Teu amor, Pai, incondicional, por Tua graça. Em nome de Jesus que eu Te agradeço. Amém. Então, irmãos, como eu estava falando, é muita alegria a gente poder juntos mais uma vez para aprender um pouco da palavra de Deus. E eu queria dizer que eu fiz uma breve pesquisa sobre encorajamento e eu descobri que a palavra encorajamento ela é um termo que vem do grego que significa paracaléu. E paracaléu quer dizer aquele que vai ao lado, ou seja, aquele que está junto, aquele que está do lado para encorajar, né? Então são sinônimos dessa palavra animar um ao outro, ajudar, sustentar, apoiar, né? Consolar uns aos outros. E viver em comunhão é uma oportunidade de a gente tanto encorajar quanto ser encorajado.
E a igreja ela não é o lugar onde você só vai orar, ir para os cultos, ouvir a pregação e quando tudo isso terminar voltar para casa e ir embora. Na verdade a igreja é muito mais que isso, a igreja é uma família. E não existe um cristão avulso, né? Um cristão sozinho. E a nossa fé, como ela precisa ser praticada, e uma oportunidade que a gente tem de exercitar a nossa fé através do encorajamento. E o meu sonho é poder dizer que não há ninguém na igreja que esteja fora de um culto em casa ou fora de um bate-papo, né? Normalmente a liderança da igreja, João Eli, ele sempre tem nos ajudado, nos encorajado muito com as aulas que eles têm feito. E eu sei que o sonho deles é fazer com que cada um de nós, na nossa vida, possa experimentar a transformação, o poder de Deus e ao mesmo tempo ver a glória de Deus em cada um de nós. Por isso, todo o trabalho de encorajamento, né? Para que a gente possa permanecer firme e continuar até o fim. Mas de onde é que vem o primeiro encorajamento, né? Deus, ele sempre está nos encorajando de algum modo. Ele sempre deixou mensagens encorajadoras nas Escrituras, mas eu queria ler apenas uma, que é um resumo de tudo que Deus tem para nós. E essa Escritura fica lá em Isaías, capítulo 1, versículo 18. A gente pode ler. E essa Escritura diz assim: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Então, Deus, ele, com essa escritura, está dizendo que venham, né? Deus faz um chamado para nós, para que a gente possa estar junto com Ele. E Ele fala assim, vamos refletir, vamos pensar juntos. Deus, ele não quer que a gente faça nada sozinho. Ele quer que a gente faça junto com Ele. E Ele traz a seguinte mensagem: os seus pecados serão perdoados apesar de tudo que você fez. Eles eram vermelhos e se tornarão brancos como a neve, ou seja, serão purificados. É um encorajamento que Deus faz para nós, porque Deus nos chama a estar junto com Ele. É como se Ele estivesse dizendo assim, olha, vamos estar junto, eu quero estar com você e eu quero te encorajar dizendo que você terá os seus pecados perdoados. Essa é uma forma de Deus dizer, olha, estamos juntos, eu não vou te abandonar, eu não vou te deixar sozinho. E esse é um encorajamento que Deus tem para nós, para que a gente possa ter confiança de que os nossos erros Jesus carregou na cruz e de algum modo a gente pode andar em paz com Deus, né? No momento em que a gente simplesmente confia na mensagem dele. E não só Deus nos encoraja ao longo das Escrituras, mas o próprio Espírito Santo, quando veio ao mundo, Jesus disse, olha, eu vou enviar o Espírito porque ele será um auxiliador. Ele vai estar junto com você, vai te dar forças, ele vai te encorajar. E o trabalho do Espírito Santo ele é muito importante no nosso caminhar, porque ele muitas vezes nos dá motivações para permanecer firme. Lá em Atos 9, versículo 31, a gente vê o quanto que o papel do Espírito é importante na construção da igreja, inclusive. Atos 9, 31, ele diz assim: a igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Lucas, né? Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Mas Lucas ele está dizendo assim, olha, a igreja de toda a Judéia, Galiléia e Samaria está passando um período de paz, mas ela está se edificando e sendo encorajada cada dia pelo Espírito Santo. Por isso ela tem crescido, né? E todos estão vivendo no temor do Senhor. E quando a gente
pensa em viver no temor, não significa viver com medo, porque o medo, irmãos, não nos motiva. E nossa motivação não pode ser, eu vou servir a Deus porque eu tenho medo do inferno, ou porque eu tenho medo do julgamento, ou porque eu tenho medo de me decepcionar com as coisas desse mundo, porque eu quero casar, porque eu quero amizades verdadeiras, ou porque eu tenho medo da violência. Nada disso. Nada disso é motivação para a gente servir a Deus. E ele fala que a igreja, ela era edificada e encorajada pelo Espírito Santo. E a maneira que o Espírito Santo nos edifica e nos encoraja é totalmente diferente. O Espírito muitas vezes nos encoraja quando produz frutos na nossa vida. E a gente experimenta desses frutos. Quais são eles? Frutos de paz, de amor, de paciência, de pureza, de alegria. Então, quando a gente vê esses frutos sendo produzidos na nossa vida, a gente fica encorajado a servir a Deus. E não só isso, mas quando, por exemplo, o Espírito intercede por nós em oração. A Bíblia fala que é o Espírito que leva a nossa oração para Deus, traduz numa linguagem e recebe de Deus e traz para nós, né? Então, essa intermediação, quando o Espírito traz respostas de Deus, às vezes você está ali orando e na sua mente já vem respostas porque o Espírito vai falando com você enquanto você está orando, e isso nos encoraja. Quantas vezes você está meditando, refletindo numa escritura e de repente vem um insight porque o Espírito te ajudou a ter te revelou alguma resposta ou alguma coisa que você estava querendo ouvir e estava precisando naquele momento. Então o Espírito Santo, ele tem um papel encorajador na nossa caminhada cristã. E a terceira coisa que muito nos encoraja, que eu posso dizer que talvez seja a maior fonte de encorajamento que a gente tem, é a palavra de Deus. Uma escritura que fala um pouco sobre isso fica lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4. A gente vai ler. Romanos 15, versículo 4. Ele diz assim: pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo precedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Ou seja, as Escrituras, elas foram feitas para nos ensinar e nos dar bom ânimo. Por isso o Evangelho se chama Boa Notícia. Quando você fica apreensivo, por exemplo, não sabe o que vai acontecer, o que você espera uma resposta, e aí alguém chega com a boa notícia, aquela notícia que você fica aliviado, né? Às vezes você vai abrir a Bíblia, não necessariamente você vai ter esse sentimento de alegria, de euforia, de boa notícia, porque tem coisas que a gente abre na Bíblia e a gente se sente desafiado. Muitas vezes a gente lê coisas na Bíblia que às vezes até a gente fica meio triste. Mas quando você se sente desafiado é bom, porque é uma oportunidade de crescimento. E quando você se sente triste, é melhor ainda, porque é uma tristeza causada por Deus que leva à mudança. Então, mesmo nos momentos que você lê a Bíblia e aquilo provoca algum sentimento de tristeza, de desânimo, de se sentir desafiado, ainda assim é um encorajamento. Ainda assim, você pode se sentir encorajado porque Deus está falando com você de necessidades que são suas. E Deus está falando por trás de tudo isso: olha, eu sei do que você precisa e você não vai estar sozinho. E Deus fala por meio da palavra dele, em outras palavras, dizendo: olha, nós estamos juntos, eu não vou deixar você sozinho. E se Deus nos encoraja, se o Espírito nos encoraja, a Bíblia nos encoraja, o que falar de Jesus, que foi o maior encorajador que a gente tem nas Escrituras, né? Jesus, ele encorajou muito, de muitas maneiras. Quando ele dizia, por exemplo: venham todos vocês que estão cansados e eu lhes darei descanso.
Isso é encorajador, porque você pensa, caramba, nos momentos que eu estiver cansado, eu sei a quem eu posso recorrer, né? É como se Jesus estivesse dizendo assim, olha, eu estou disponível para quando você quiser. E ele falava assim, olha, na casa dos meus pais tem muitos aposentos e eu vou lhe preparar um lugar. Isso é encorajador, de pensar que Jesus foi na frente e ele nos aguarda com um lugar reservado para nós no céu. E quando ele fala assim, olha, venham comigo que eu vou ensinar vocês a serem pescadores de homem, ou eu estarei com vocês até o fim dos tempos, tudo isso Jesus está dizendo, nós estamos juntos. Eu não vou deixar você sozinho, não vou te abandonar em momento algum. Jesus, ele a vida inteira passou falando essa mensagem para os discípulos, de que eles não estariam sozinhos, mesmo depois que Jesus subisse ao céu, ainda assim ele estaria presente. E uma escritura que eu queria ler, de um encorajamento que é muito grande, assim, que Jesus deixou para nós, está lá em João 14, versículo 3. E João 14, 3, ele fala o seguinte: E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Em outras palavras, Jesus está dizendo, olha, estamos juntos. Eu não vou te abandonar. Eu quero você ao meu lado sempre. Aonde eu for, eu vou preparar um lugar e eu vou voltar para te buscar, porque eu quero que você esteja onde eu estiver. E essa foi a mensagem mais encorajadora de Jesus, aonde ele diz assim, eu tô indo, mas eu venho buscar vocês, porque eu quero que vocês estejam comigo e a gente vai estar junto sempre. E isso significa você não vai ficar sozinho, né? Então, quando eu vejo assim nas escrituras, o quanto que Deus nos encoraja, o quanto que a Bíblia nos encoraja, o quanto que Jesus passou a vida dele nos encorajando. E mesmo quando ele partiu, ele deixou o Espírito Santo, que é uma outra fonte de encorajamento, aí eu penso quanto que é o nosso papel de nos encorajar uns aos outros na igreja, né? Então, eu sei que tem dons específicos em cada pessoa, tem gente que tem um dom de servir, tem gente que tem um dom de ensinar, tem gente que tem um dom de amar, o dom de exortar, tem gente que tem... cada um tem um dom específico e tem gente que tem um dom de encorajamento, né? Quantas pessoas a gente conversa pelo telefone, pelas redes sociais, manda uma mensagem, manda uma escritura de encorajamento. E a gente tem muitos encorajadores na nossa igreja, né? Eu vou dar alguns exemplos, vocês vão perceber. Quem é a pessoa que mais encoraja você a ligar para o irmão e mandar uma mensagem no aniversário dele? Todo mundo sabe que é a Irandi. Irandi, ela tem essa capacidade de nos encorajar quando ela passa uma mensagem lembrando do aniversário de alguém, dizendo, olha, ligue para fulano, vamos comemorar, vamos parabenizá-lo. Isso é um encorajamento, porque nem sempre você está com o coração disponível, disposto para ligar para alguém, mas quando você vê a mensagem de Irandi toda animada, toda alegre, toda cheia de figurinhas específicas, porque ela pensa em cada um, isso te deixa encorajado a você mandar uma mensagem, a desejar um parabéns. E a gente tem vários exemplos, né? Eu sou muito grato a Deus pelas pessoas que Ele colocou na minha vida inteira, né? Desde quando eu me batizei. Acho que a primeira pessoa que me encorajou a tomar a decisão de me batizar, que estava ali comigo, do meu lado, orando e me incentivando, né? Eu sou grato desde aquela pessoa lá atrás, quanto às novas amizades que eu tenho construído hoje na igreja. Eu sou muito grato, por exemplo, pelos encorajamentos a de Wycliffe, quando ele me incentiva a ser organizado financeiramente. O Wycliffe é um excelente encorajador financeiro
e ele sempre está me dando dicas, ideias, né? Sou muito grato, por exemplo, a Cássia, quando ela vem aqui na minha casa, me ajuda com a limpeza e a gente às vezes passa horas conversando e ela sempre me encorajando a enfrentar alguns medos, me encorajando a espiritualmente ser firme com Deus, ser forte. Eu sou muito grato pela amizade que a gente tem construído, que vai além dos finais de semana que ela passa aqui em casa me ajudando a organizar as coisas de casa. E sou grato, por exemplo, a todos os irmãos e irmãs que estão sempre me encorajando a construir relacionamento, a namorar, a casar. Eu sei que tem uma torcida grande que está sempre aí pensando e torcendo, e são todos encorajamentos necessários, irmãos. E a gente cresce muito e aprende muito quando a gente é encorajado e tem a oportunidade de encorajar outras, porque quando você está encorajando alguém, você também está falando aquilo para você, porque aquilo você pode estar encorajando alguém com a coisa que é dificuldade sua, né? E aí Atos 4, versículo 32 ao 37, eu queria ler uma escritura de um exemplo de um homem que foi conhecido por ser encorajador, né? Que está lá, Atos 4, 32 ao 37. Que diz assim: Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Então aqui é um exemplo de um homem que encorajou por meio das ações dele. Aqui fala sobre os primeiros cristãos e como é que era o comportamento e a conduta da primeira igreja lá no primeiro século. E ele fala sobre não haver necessitados entre os irmãos, porque todos que possuíam alguma coisa vendiam e traziam o dinheiro e colocavam aquele dinheiro à disposição dos apóstolos para que eles repartissem entre todos igualmente, e assim ninguém tinha falta de nada. E aí fala sobre José, um levita, que foi apelidado de Barnabé porque Barnabé significa encorajador. Imagina você levar esse apelido de ser um encorajador por conta de suas ações. Então o que foi que ele fez? Ele simplesmente vendeu um campo e colocou o dinheiro todo aos pés dos apóstolos. E com certeza aquela atitude dele encorajou outros a tomarem atitudes como essa, né? Então muitas vezes você pode até não saber falar as palavras certas, bonitas, que vai trazer ânimo para alguém, ou você pode até não conhecer a escritura que você deveria compartilhar para encorajar alguém, mas uma coisa é certa: a sua ação, a sua conduta, o seu comportamento pode encorajar alguém. E eu falo isso porque muitas vezes eu me senti encorajado por coisas que as pessoas fizeram, e eu fui porque eu me senti encorajado porque eu vi elas fazendo, né? Eu me lembro de uma vez um bate-papo na federação que Simone queria organizar, e ela tinha um sonho de fazer o bate-papo na rua e chamar as pessoas ali, e servir as pessoas que estavam na rua e tal. E Simone estava com tanta fé e ela estava com tanta vontade de fazer aquilo que a fé dela encorajou todo mundo a, então vamos Simone, vamos lá, vamos fazer. E foi muito legal ver que a atitude dela corajosa fez com que todo um grupo ficasse encorajado também. E a gente tem vários exemplos de situações como essa, né? Quando alguém toma uma ação de muita coragem, a gente acaba se encorajando e vai atrás. E a gente se encoraja também e segue, né? E na igreja tem sempre uma pessoa mais corajosa em uma área do que outra. E às vezes áreas que eu tenho mais coragem, né? Pode ser que pessoas tenham vergonha ou pessoas tenham coragem de fazer coisas que às vezes eu tenho uma certa vergonha ou não me sinto com
tanta coragem de fazer, mas quando a gente encontra alguém que nos encoraja, alguém que diz, olha, eu vou estar com você, eu vou estar do seu lado, você não vai estar sozinho, estamos juntos, a gente consegue vencer desafios, obstáculos, medos, e eu sou muito grato por todos os empurrãozinhos que eu recebi na vida e que me ajudaram a tomar decisões importantes, né? Então, eu posso dizer que tudo que eu tenho hoje e tudo que eu sou hoje foi porque muitos irmãos e irmãs me encorajaram ao longo da vida. E aí, esse é o nosso papel, né? Resumidamente, como igreja, como corpo de Cristo, esse é o nosso papel. Hebreus 3, no versículo 13, ele fala isso, a gente vai ler. Hebreus 3:13 diz assim: pelo contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então ele diz, olha, vamos nos encorajar todo dia vamos encorajar alguém, permitir que alguém nos encoraje e assim a gente vai conseguindo vencer o engano do pecado do nosso coração, né? E Hebreus 10, 24 e 25, passando aí algumas páginas, ele diz assim: e consideremos-nos uns aos outros para incentivar-nos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E é isso, então vamos primeiro ter consideração uns para com os outros, incentivar uns aos outros, não deixar de nos unir como igreja, como bate-papo, como igreja em casa, como devocional, como tempo de oração, tempo de louvor. Não vamos deixar de nos reunir, vamos encorajar uns aos outros. E é isso que a Bíblia espera, isso que Deus espera de nós, né? Porque o encorajamento, irmãos, ele pode salvar uma vida. O encorajamento é bom porque nos mostra que nós não estamos sozinhos. O encorajamento mostra para as pessoas que nós estamos com ela. E é uma coisa que eu confesso que eu gostaria de aprender a fazer mais vezes. Eu tenho muitas vezes a atitude de encorajar se alguém trouxer para mim a demanda, né? Se alguém disser, olha, eu estou passando por isso, eu consigo até encorajar, mas eu tenho dificuldade para encorajar se eu não sei qual é a necessidade do outro, né? E por isso eu vejo que até eu preciso aprender a ligar mais, perguntar, saber como é que o outro está, até para eu saber em quem encorajar, porque se eu não ligo, se eu não pergunto, eu não vou saber como encorajar aquela pessoa. E às vezes, naquela conversa de eu apenas estar tentando encorajar, de repente eu ouço alguma coisa que me encoraja também. Mas o tempo todo, todos os dias, a Bíblia diz, precisamos nos encorajar para que o nosso coração não seja endurecido pelo pecado. Então vamos considerar, vamos incentivar, vamos estar unidos, vamos exercitar mais o nosso encorajamento e agradecer àqueles que sempre nos encorajam, né? Então eu queria muito agradecer a oportunidade de estar podendo falar um pouco sobre isso, agradecer também pelos encorajamentos que cada irmão e cada irmã muitas vezes me dá, pelas amizades cristãs que eu sei que são muito verdadeiras, e eu sei que cada irmão que fala comigo um encorajamento, eu sei que é muito sincero, eu sei que é muito com amor, eu sei que é muito com muita verdade, e eu sei que todos esses encorajamentos também vêm do Espírito, porque o Espírito usa cada pessoa para falar muitas vezes com a gente, né? Então eu quero muito agradecer. Então vamos continuar nos cuidando, vamos continuar nos protegendo aí da pandemia
E queria aproveitar e encorajar vocês a encorajar outras pessoas, né? Vamos nos ligar mais e é isso, irmãos. Muito obrigado e que toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Derrube esse tempo, eu construirei de novo em 3 dias. Derrube este tempo, eu construirei de novo em 3 dias. Larga as redes e deixa o mar, que a missão vai continuar. Há muitos que amar, há muitos que vão mudar. A morte é vencida, não temam a vida. Com vida eu voltei, provei que há poder, contigo estarei. Nosso Pai olha por você, criou o universo. Derruba este tempo, eu construirei de novo em 3 dias. Derruba este tempo, eu construirei de novo em 3 dias. Largue as redes e deixe o mar, que a missão vai continuar. Há muitos que amar, há muitos que vão mudar. A morte é vencida, não temam a vida. Com vida eu voltei, provei que há poder, contigo estarei. Nosso Pai olha por você, criou o universo. Derruba este tempo, eu construirei de novo em 3 dias. Derruba este tempo, eu construirei de novo em 3 dias. Derruba este tempo, eu construirei de novo em 3 dias. Derruba este templo, eu construirei de novo em 3 dias. Eu nunca vou voltar atrás, tá decidido, definido, eu quero é mais a vida, quero a vida verdadeira com uma razão, com seriedade, que sem amizade não dá certo não, dá certo não. Quem quer conquistar, tem que ir a lutar, sem medo. Então, meu caro, não dá pra parar. Com toda a coragem, com muita vontade, podemos voar. Vamos voar. Saindo do chão, animando seu irmão. Verá que a real felicidade tá na nossa mão. Na nossa mão. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. Mas
gente vai vencer. Não, não desista, conte o que há de bom. Cante em alto som, faça a diferença, mostre seu valor, marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração, teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar, agora que é hora de acreditar. A gente vai crescer, espalhar esse milagre pelo mundo. Você vai ver, você vai ver. Vivendo a nossa causa com muita paixão, ajudando, acrescentando cada um com nossa convicção. A nossa convicção. Não basta sonhar, tem que ir a lutar sem medo. Meu caro, coisa pra valer. Muita gente tá andando e respirando e nem sabe por quê. Sabe por quê? Porque é preciso entender na vida algo mais. Entender e dar valor ao que não se desfaz, que nunca se desfaz. Não desça da cruz e verá a glória, a luz. A gente vai vencer. Não, não desista, conte o que há de bom. Cante em alto som, faça a diferença, mostre seu valor, marque muitas vidas onde você for. Seja a inspiração, teu amor não é em vão. Vai nessa que é hora de você buscar, agora que é hora de acreditar.